Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. Para este quarto vídeo sobre o Idea Maker eu vou mostrar um pouco sobre as configurações de camadas. E para me auxiliar nessa tarefa, eu tenho aqui dois cubos de calibração. O menor tendo 6 milímetros e o maior tendo 30 milímetros. Como sendo cubo, né, eles vão ter todos os lados do mesmo tamanho. Só lembrando que este cubo em específico ele não tem no Thingiverse, nem para download em nenhum lugar. Então, se por acaso você não tiver um cubinho básico, bem básico mesmo, vocês podem estar vindo aqui no menu de File, Modelos Primitivos e adicionar uma box. Então, essa box aqui você vai poder setar o tamanho dela, por exemplo, 10 milímetros, e dando OK, ele cria o cubinho ali no canto. Como vocês podem ver, ele tem 10 milímetros. Só que esse daqui ele vai ser desnecessário para mim, então vou deletar. Então vamos lá, para acessar as configurações de camadas, vocês têm dois caminhos. Eu já mostrei quais são esses dois caminhos, mas vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui de novo. Então, aqui nesse botãozinho em cima aqui, Start Slicing, você vai ter esse monte de templates aqui. Então, caso você tenha esse monte, né? Então, daí você pode vir aqui em editar e você já vai estar na configuração de layer. O segundo caminho, que eu acho bem mais fácil e cômodo, é vir aqui nessa setinha e na engrenagem onde está o template do meu material. Como vocês podem ver, acessou a mesma tela. Então, a partir daqui, eu vou ter várias labels aqui na minha tela, e cada uma delas tem uma configuração específica, que na maioria das vezes uma configuração daqui é dependente de outras. Então vamos começar pela label de geral. Aqui nós temos 4 campos, 3 campos editáveis e uma casinha de seleção. Altura de camada. A altura de camada muitas vezes vai depender da largura de extrusão, da velocidade de impressão, do hot end que você tem na máquina, do tipo de bico que você tem, e principalmente do material. Se o material não aguenta a velocidade, não adianta imprimir a 500 mm por segundo porque vai dar subextrusão. O material vai entupir porque ele não vai conseguir ser derretido a tempo. Isso eu já expliquei um monte de vezes até nos grupos do Face, mas o pessoal não se importa muito, né? Então, só tô deixando rolar. Então, a altura de camada aqui eu deixei em 0.25 para otimizar a velocidade no caso da minha delta, né? Como vocês podem ver lá atrás, o shape de lá atrás está redondo. Então, estou usando muito minha delta ultimamente. A altura de camada sempre vai ser dependente de velocidade. Então, a velocidade padrão que eu estou imprimindo é 40 mm por segundo para manter qualidade e não aparecer vibrações nas peças. A parte de shell. Eu estou usando 3 unidades de shell, então ele vai dar 3 contornos. Vamos dar uma fatiada lá só para entender. Como vocês podem ver, até na própria legenda, esse verde e esse meio bordozinho aqui, meio vermelho, ele faz parte da shell. Daí eu já expliquei um pouco do porquê desse bordozinho. Se você não sabe o porquê, na descrição tem os 3 vídeos que eu postei antes deste. Então, dê uma conferida. Então, basicamente, eu coloquei aqui 3 linhas de shells. Se eu for lá e diminuir apenas uma, ele vai sumir uma dessas linhas verdes a partir do momento que eu for fatiar. Então aqui eu já mexo diretamente nesta função. Um outro detalhe, segundo essa imagem que está aqui do lado, você pode ter esse problema, né, de um espaçamento entre as shells. Como que você corrige isso? Com uma dependência da shell. A shell ela depende da largura de extrusão. Então na aba Extruder, sempre coloque 10% a mais do bico que você está usando na máquina. Se você não sabe qual bico que você está usando na máquina, consulte o fabricante. Ou veja se ele tem escrito do ladinho dele, que é bem mais fácil. Então, voltando para a aba de Layer, daí eu vou ter aqui a configuração de Overlap. Então, o que seria esse Overlap? Seria o tanto que uma shell vai invadir a área da outra. Então aqui eu deixei em 65% para ela invadir um bom espaço e evitar também essas folguinhas que podem aparecer. E esse último campo aqui é um pouco que meio desnecessário, mas não vi nenhuma diferença durante as impressões. Ele vai otimizar a ordem de impressão das shells. Nesta segunda label, temos as configurações de primeira camada. Então, a altura da primeira camada, eu costumo deixar em 0.3. É uma altura bem relativa para não precisar ficar nivelando a mesa toda hora, caso ela desnivele. Então, eu passo muito tempo sem nivelar a mesa. Essa configuração aqui também é dependente de velocidade.
Então, quanto mais baixa a velocidade, melhor. Só que não excedam muito a velocidade de impressão, porque sempre vai ter uma velocidade limite para baixo e para cima. Se você for muito para baixo, pode ser que não vá aderir na mesa. Então, pode dar uma merda. Então, próximo campo aqui. O fluxo. O fluxo de primeira camada eu sempre deixo em 110. Mas durante a impressão, eu costumo deixar em 95. Daí por que isso? Porque 95 ele ficou com uma qualidade e uma dimensão boa para minhas peças. Então é assim que eu estou trabalhando. O próximo campo aqui é largura de extrusão. Tem gente que coloca aqui 200% de largura de extrusão, o que eu considero um erro. No próprio Simplify, se eu não estou enganado, aqui vem em 150%. E isso daí eu já recomendo que ajustem também lá. Então eu deixo a largura de extrusão 100% para manter o padrão dimensional da peça. E aqui tem um recurso que eu só vi apenas neste fatiador, não vi até agora em nenhum outro, que é o tipo de padrão de primeira camada, que são essas linhazinhas aqui. Então eu posso colocar o que eu quiser aqui. Por exemplo, vamos colocar concêntrico, que é um tipo de padrão que ninguém usa praticamente. Vamos salvar e vamos fatiar. Mas opa, não mudou nada, porque o que é para ter mudado é apenas a primeira camada. Então, vamos descobrir a primeira camada. A primeira camada minha pela legenda é 0.3, então a partir de 0.25 ele vai começar a coloração azul. Como vocês podem ver, a primeira camada é só esse vermelhinho aqui embaixo. Então vamos lá dar uma olhadinha. Como vocês podem ver, né, segue o padrão normal ali de linhas. E quando eu chego na primeira camada, ele está lá, concêntrico. Eu ainda não descobri uma boa aplicação para isso daqui, mas eu vou pensar em alguma coisa bem legal. Então, vamos voltar lá para as configurações. Então, aqui, para finalizar essa parte de primeira camada, você tem dois campos selecionáveis e editáveis. Então, o que esse primeiro aqui faz? First Layer Solid Fill Extrusion Width Percentage. Você já deixa em 100%, porque é a largura de extrusão. Essa largura de extrusão aqui, no caso, é referente ao padrão que a gente escolheu. Então, toda a parte concêntrica, ele vai ficar com 100% de largura de extrusão. Isso daqui não é muito usado, é bom você deixar no padrão. Daí, aqui, First Layer Shells. Então, aqui se por acaso eu habilitar esse campo e colocar aqui 10 shells, ele vai fazer 10 linhas. Então, vamos mudar o padrão lá só para poder ficar um pouco mais diferenciado. Então, a partir do momento que eu salvar aqui, ele vai criar 10 linhas ali. E eu vou saber diferenciar a primeira camada das outras. Como vocês podem ver, né, o padrão de linhas ali no meio não interfere em nada. Mas as 10 shells que eu coloquei ficaram na primeira camada. Muitas vezes isso daqui pode servir para uma boa primeira adesão. Daí a partir da segunda camada ele começa a configuração padrão. Não recomendo muito que mexa nesta configuração em específico, a não ser que a peça dependa disso. Então vou manter desabilitado. Então esta última label desse lado aqui é o início da camada. Então o que eu faço aqui? Eu posso definir aonde que vai estar a costura da minha peça. Se você está imprimindo uma peça orgânica, às vezes ela fica com aqueles pontinhos de junção de linha no meio por exemplo, da cara de um personagem, você pode esconder isso daqui colocando na parte de trás dele. Então como que eu faço isso? Aqui eu tenho 3 campos basicamente e um campo especial. No primeiro campo eu posso definir aqui onde que eu vou iniciar o meu contorno. Então eu posso definir aqui como Nearest, que é mais próximo, o Fixed, que é o que eu sempre deixo para ele iniciar em 150 de X e 0 de Y. Random, que é aleatório, né? Onde ele estiver mais próximo ali, ele vai iniciar de forma aleatória, nunca vai ficar aquela costurinha bonitinha. E automático, que basicamente ele vai seguir o melhor padrão do sistema do fatiador. Então, eu sempre deixo fixado. Então, como vocês podem ver, né, a minha delta ela tem o zero da mesa bem no meio dela. Então, ela usa medidas negativas. Por exemplo, eu poderia ter colocado aqui em x menos 150 e salvar. Daí, como aqui está no zero e a direção desses pauzinhos coloridos aqui, ele indica o lado positivo da mesa, então o Y, que é esse eixo verde, ele vai estar ali no meio zerado, e o X, que eu deixei em menos 150, ele vai estar lá no final da mesa.
Então, o Hotend ele vai tentar iniciar sempre perto de onde que está o mouse ele rodando. Então, ele nunca vai iniciar para cá ou para cá. É uma função muito útil para quem imprime mais action figures. O próximo campo aqui é o campo Outros. Então, aqui vou ter bastante coisas que eu não vou explicar agora. Como, por exemplo, o modo espiral, o modo vaso. Esse modo aqui ele é dependente também da shell e do preenchimento interno. No caso, essas configurações aqui. Então, para imprimir o modo do vaso, eu vou dedicar um vídeo separado só para ele. Este próximo campo aqui, ele refere-se a shell. Então, ele está perguntando se você quer que imprima primeiro a parte externa da shell antes da parte interna. Geralmente isso daí pode dar um probleminha de início. Ele pode acabar ficando um pouquinho de subextrusão ou extrudando um pouco demais ali e deixando marcado. Então eu recomendo que comece sempre de dentro para fora, que é o padrão de qualquer fatiador. Outra função aqui, eu já vi isso daqui no Cura e achei uma tremenda porcaria. É imprimir o enfio primeiro, o preenchimento interno. Na hora que você imprime o preenchimento interno, se por exemplo ele é de 100%, ele vai começar a dar um overflow em cima da shell. Então isso daí vai refletir na qualidade externa da peça. Então eu sempre deixo para ele imprimir por último, que é o padrão de qualquer mecanismo de fatiamento. Esta casinha aqui eu sempre deixo marcada, que ele vai se referir a imprimir cada peça, cada camada, na mesma orientação que foi impressa anterior. Então, mantendo isso daqui habilitado, por exemplo, num cubo, ele sempre vai iniciar e terminar a camada no mesmo ponto. Ele nunca vai modificar isso, já que a peça é simétrica. Distância mínima de segmento. Isso daqui é uma coisa muito legal para você brincar. Se você possui uma máquina 8 bits, eu não recomendo que baixe esse valor. Mas se você possui uma 32 bits, você pode baixar isso daqui, por exemplo, para 0,1. Vai dar uma resolução absurda do movimento da máquina. Também vai esvaziar a memória de buffer dela muito rápido, então tomem cuidado. Para máquinas 8 bits, eu recomendo que deixe no mínimo 0.012. Isso daqui é uma linha estipulada no G-Code, que é um segmento que ele vai imprimir em linha reta. Então, como a máquina de 8 bits só tem 16 linhas de buffer e esvazia muito rápido conforme o movimento da máquina, é bom que você não mexa muito nisso daqui. E a última opção dessa parte de Otters é Merge Nearby Lines. Então, aqui o que eu posso fazer é só colocar no máximo 1 mm. E, pelo que o nome diz, eu nunca testei essa função, ele vai juntar peças que estiverem muito próximas. Mas essa função aqui, aparentemente, ele é dependente dessas duas aqui, que mais pra frente eu vou explicar sobre elas. O próximo campo aqui é compensação dimensional. Então, diferente de muitos outros fatiadores, né? Aqui existem duas compensações horizontais, então você pode compensar apenas em furos e apenas nos contornos. Isso daqui é muito útil, principalmente se você costuma imprimir peças mecânicas, onde tem bastante dimensionamento. Então, se você colocar aqui, por exemplo, para 1, qualquer tipo de furo que tiver, ele vai ter 1 milímetro a mais de diâmetro. E se você colocar, por exemplo, aqui 10, ele vai redimensionar o contorno da peça para mais 10. Então, se por acaso sua peça está passando de uma medida, por exemplo, 0.2 de medida, então você pode colocar aqui menos 0.2. E ele vai diminuir 0.2 na parede da peça. E o mesmo vale aqui para o furo. Só que aqui ele tem um tipo de um inverso. Então, de fora, você vai ter que deixar negativo se você quiser diminuir o tamanho do contorno da peça. E de dentro, você vai ter que aumentar se você quiser que o furo seja maior. É meio que uma lógica, mas segundo outros fatiadores, isso daqui é um pouco invertido. Com o tempo dá para se acostumar fácil. E a última label que tem aqui nessa parte é Small Features. Então, como vocês podem ver, né, ela está sempre desabilitada. E isso daqui vale para a edição de trechos momentâneos da peça. Então, se eu habilitar isso daqui, o que acontece? Acontece que a partir do primeiro campo vai definir o que os outros vão fazer e aonde eles vão fazer. Por exemplo, eu deixei aqui para Small Feature Diameter ficar ativo a partir de 10 mm. Então, 10 mm para baixo ele começa a agir. Então, o que isso daqui vai fazer? Eu deixei 2 cubos aqui. Então, vamos ver a modificação que eu fiz aqui. Então, aqui ele vai ter diâmetro de furos, que daí ele vai aumentar o diâmetro para aquele determinado valor. Velocidade, ele vai mudar também a velocidade de trechos pequenos. Isso daqui é muito bom para mexer.
E para diferenciar um pouquinho aqui, vamos deixar a densidade de enfio para 100%. Então vamos salvar e ver lá o que ele vai modificar. Visivelmente aqui ele não modificou nada, mas a única coisa que eu mudei basicamente foi a velocidade, que também não vai modificar muito, já que são peças pequenas. E outra coisa que eu modifiquei também que vai dar para ver bastante é a estrutura interna, o preenchimento interno. Como vocês podem ver aqui, aqui tem uma porcentagem. E lá eu coloquei 100%. Então, esse cubinho menor aqui ele fez sólido, justamente porque ele está dentro daquele parâmetro dos 10 milímetros. Se isso daqui for útil, deixa habilitado. Caso não seja útil, desabilita, que pode aumentar um pouco o consumo de material. Então, só lembrando, parte das funções que eu expliquei nessa parte aqui de layer, ele é dependente de outras funções, como eu já mostrei, né? Algumas dependem da parte de enfio, outras da parte de velocidade, outras aqui na parte de outer. Então, sempre vai ter uma dependência de uma configuração para outra. Então, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado. E no próximo eu vou explicar um pouco sobre a aba de extrusor. Então, até a próxima!